Olá, meus amigos, André Naves falando. Hoje nós vamos conversar sobre um dos grandes autores, um dos fundadores do pensamento conservador britânico, Russell Kirk, que na sua obra magna The Conservative Mind, de 1953, ele retoma algumas teses já bem desenvolvidas por Edmund Burke, lembrando que o pensamento conservador não tem a ver com teorias econômicas materialistas ou com modos de atuação que se acha homofóbicas ou preconceituosas. Nada disso. Pensamento, o respeito à diversidade é um dos pilares do pensamento. O pensamento conservador pode ser sintetizado no comportamento prudente, ou seja, as pessoas precisam ser prudentes para construir uma sociedade melhor. Em última análise, o pensamento conservador, ou a forma de atuar conservadora, a ideologia conservadora, busca a construção de uma sociedade melhor, mas passo a passo, prudente e perseverantemente, e não com revoluções, porque às vezes muda-se tudo para não se mudar nada. E o conservador de verdade não acredita no materialismo puro e simples. Ele acredita que existem maiores essências no ser humano. As artes, a beleza, ou as relações de afeto, a tradição, todas essas fazem parte da condição humana. Aliás, Russell Kirk tem um livro chamado A Política da Prudência, em que ele estabelece alguns mandamentos básicos para os conservadores e para cada conservador que quer se denominar quanto tal. Então ele fala da crença numa ordem transcendente, moral e duradoura. Ele está falando que existe muito mais no ser humano que nós podemos compreender, que existe muito mais além da matéria, que as respostas não são dadas somente pelo Estado, somente pelo livre mercado, ou somente por uma tradição egoísta consumista entre os homens. Ele pretende trazer para dentro do debate as noções de força, ou seja, determinação, disciplina e vontade, as noções de beleza, quais sejam aquela estratégia para a superação de problemas gerada pelas artes. E ele quer desembocar seu pensamento na sabedoria. A sabedoria que, em resumo, pode ser sintetizada no bem viver. No viver não só para si mesmo, mas para os outros, para ter consciência de que todos estamos em uma comunidade. Como tal, devemos nos comportar. Com um segundo postulado, ele falava que o conservador adere ao costume, à convenção, à continuidade. Nisso, que o conservador não quer destruir tudo que está aí para reinventar. Ele adere ao costume. E pelo costume, pelas convenções, pela continuidade, ele vai percebendo pequenas mudanças que podem ser feitas no sentido de incluir, no sentido de construir uma ordem mais justa. Ele sabe que muitas vezes nós tentamos mudar tudo, mas os sistemas, as castas, os privilégios permanecem iguais. Então o conservador é aquele muito cético, é aquele prudente que se atém ao costume, às pequenas mudanças. Ele continua com prudência e perseverança. Os conservadores acreditam no que pode ser chamado de princípio da prescrição, ou seja, é a consagração pelo uso. Aquilo que já é feito há muitos séculos tem uma grande chance de estar sendo certo. Se está funcionando, a gente não deve alterar. A gente deve aprimorar em pequenas coisas, prudentemente, com calma. A gente não pode abandonar e tentar reconstruir do zero.
o princípio da prescrição nada mais é do que a prudência, o ceticismo, o pragmatismo do conservador. E ele repete ainda: os conservadores são guiados pelo princípio da prudência, muito relacionado ao anterior, ou seja, antes de realizar uma mudança, eles precisam de largos estudos, muita experiência, pensar naquilo que vai acontecer e não entrar em aventuras que podem mudar tudo para manter certos privilégios. Eles dão menos atenção a discursos fantasiosos, bonitos e por vezes sedutores, e dão mais atenção àquilo que realmente funciona, ao pragmatismo. Os conservadores também prestam atenção ao princípio da diversidade. Eles sabem que quanto mais pessoas e situações diferentes em fricção, mais ampliada é a visão. Este é um conceito que se relaciona muito com a outra máxima. São que os conservadores são refreados pelo seu princípio da imperfectibilidade. Ou seja, todo conservador sabe das suas limitações. Sabe que ele não sabe tudo, que ele não entende tudo, que ele não é perfeito e, portanto, ele precisa de uma maior gama de diversidade, ou seja, de pessoas diferentes, de pessoas de etnias diferentes, de pessoas de classes sociais diferentes, para entender toda a experiência humana. Ele estimula a diversidade para entender o que acontece. Portanto, ele se sabe limitado e estimula a diversidade para poder ter uma visão mais ampla, poder atuar prudentemente na melhoria das convenções sociais. Os conservadores estão convencidos de que propriedade e liberdade estão intimamente vinculadas. Mas os conservadores, como eu já disse, eles acreditam numa ordem suprema, numa ordem transcendente, moral e duradoura. A propriedade não é somente um bem material. Ela vai muito além do conceito econômico-jurídico. O que é propriedade? São as características intrínsecas ao indivíduo. São aquelas características que compõem a própria dignidade ou identidade da individualidade. No fim, este postulado que os conservadores estão convencidos de que a propriedade e a liberdade são intimamente conectados, este postulado é uma máxima em favor da individualidade, ou seja, da identidade, da dignidade humana, da dignidade da pessoa, em oposição ao individualismo. O que é o individualismo? O individualismo é a patologia da individualidade, é a destruição da individualidade pelo egoísmo, pelo consumismo e pelo materialismo. E somente com real liberdade nós podemos completar as nossas propriedades. E o que é esta real liberdade? É uma liberdade das necessidades humanas, porque ele sabia que uma pessoa com fome não é livre, uma pessoa fanática ideologicamente não é livre, uma pessoa sem educação não é livre. Ele sabia que para completar a individualidade nós precisamos ter liberdade, uma liberdade real, e que para ter uma liberdade real nós precisamos ter essa propriedade assegurada. Os conservadores defendem comunidades voluntárias, da mesma forma que se opõe ao coletivismo involuntário. E a voluntariedade aqui é a característica que chama atenção. Por quê? Um conservador sempre vai contra um coletivismo imposto, de fora para dentro. Mas aquele coletivismo feito de dentro para fora, ou seja, os clubes de livre associação, os grupos de fiscalização, os conselhos populares em que as individualidades se unem para atuar em favor da própria coletividade, completando a dignidade dos indivíduos, essa é muito bem-vinda. Conservador
repudia veementemente a existência de qualquer ordem externa que por força o autoritarismo venha limitar a liberdade individual de cada um. O conservador, ele percebe a necessidade de limites prudentes sobre as paixões humanas. Com isso, a força da prudência existe para limitar, para autolimitar as paixões e os preconceitos humanos. Eu tenho de buscar me limitar. Não é uma ordem externa, é uma ordem interna a partir da educação das minhas experiências, respeitado a diversidade, respeitado o costume, respeitado essa minha noção de limitação, que eu não sou o dono da verdade. Um conservador precisa ter essa consciência de que ele não é o dono da verdade. E, portanto, ele sabe que as suas paixões, os seus preconceitos precisam sim encontrar limites na sua vontade prudente, no seu bom senso em última análise. E o último postulado, que é muito interessante, diz que o conservador precisa ter a consciência de que a permanência e a mudança precisam ser prudentemente coordenadas nas sociedades pujantes. Isso significa que para encontrarmos o caminho da prosperidade, é necessário que nós coordenemos tanto o princípio da permanência como da mudança, aos poucos, com prudência, com perseverança, respeitados os costumes, a moral, a convenção, a continuidade, mas trazendo para o seio da sociedade toda a diversidade, toda a gama de novas experiências. O conservador sabe que a sociedade precisa continuar permanentemente se aprimorando. Este é o princípio da mudança, que deve ser coordenado com o princípio da permanência. Este é o pensamento conservador, segundo Russell Kirk, um dos maiores pensadores conservadores que já existiu e que dissemina uma visão do conservadorismo extremamente vinculada à realidade, ao pragmatismo, à prudência, mas também à individualidade, à dignidade, à diversidade social e à inclusão social, em última análise. Conservadorismo, segundo Russell Kirk, pode ser entendido também como justiça. Muito obrigado.